Muito boa tarde a todos. O meu nome é Jorge Silva, eu sou o editor da Nascente, chancela da 2020 que publica este livro. Queria começar por agradecer a todos a presença aqui hoje, nesta tarde chuvosa, mas hoje mais do que nunca achei bem importante e por isso acho que é uma forma de ver que pode ser um bom dia, uma boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença aqui na apresentação deste livro sobre os seus livros, de Hélder Cunha Pereira. Queria agradecer também ao professor José Pinto da Costa por ter escrito o prefácio deste livro e por estar aqui presente também hoje na apresentação. E, claro, agradecer ao Hélder por ter escrito este livro, que acho que é um livro muito interessante, muito importante e que pode ajudar muito a basicamente, só para perceberem, a 2020 Editora é uma editora muito jovem, tem 9 anos, tem chancelas de todas as áreas, de todos os tipos de livros, de ficção, infantil, até aos temas de não-ficção, como a Nascente. A Nascente publica livros na área da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, da saúde e bem-estar. E desde logo, o que nos cativou particularmente neste livro foi o facto de ele lidar com um assunto que é cada vez mais importante nos nossos dias, que é a importância daquilo que nós não vemos, mas que nem por isso deixam de existir e de serem importantes para a nossa existência. Daí esta questão energética, somos seres de luz, somos seres de energia. A energia é algo que nós não conseguimos ver, mas que existe. Nós sabemos que existe porque respiramos um ar que não vemos e sem esse combustível não conseguimos viver. Porque nós, enquanto seres, somos intrinsecamente espirituais, habitamos um corpo nesta existência aqui na Terra para podermos interagir, para podermos ter as sensações que nos chegam através dos sentidos, mas somos mais do que isso, somos intrinsecamente algo mais complexo, algo que podemos normalmente traduzir por uma alma, e por isso muitas vezes os problemas do nosso cotidiano, sejam físicos, sejam psicológicos, mentais, vêm desse desequilíbrio entre a nossa alma e aquilo que é o nosso cotidiano. E por isso é preciso, acima de tudo, muita abertura de espírito hoje em dia para conseguirmos lidar com essa parte da vida que nós não vemos, mas que existe. E por isso, aquilo que algumas pessoas podem lidar com alguma desconfiança, quando dizem que, por exemplo, não foi provado pela ciência convencional, ou por aquilo que nós convencionamos que é a ciência, que é uma matéria que está comprovada e que tem determinados objetivos e tem determinados resultados que podem ser produzidos, nem por isso deixa de ser verdade que existam as chamadas terapias alternativas, não convencionais, que continuam a produzir resultados. Isso sempre foi assim, no passado. E aquelas coisas que muita gente desconfiava ao longo da história, depois vieram-se a provar e passaram a ser, digamos, verificadas pela ciência. Como diz o Hélder no livro, a Terra era considerada plana até alguém dizer que era redonda e provar que ela era redonda. E quando alguém veio provar que ela era redonda, se calhar as primeiras pessoas por isso simplesmente achavam-na louca, diziam que era impossível, que isso ia contra as suas, digamos, verdades feitas e absolutas. E por isso o livro tem o mérito de mostrar que as coisas não são assim, que devemos ter abertura de espírito para aceitar que há uma realidade que ainda não é explicada pela ciência, pelo menos pela ciência convencional, e que existe na mesma, que essa realidade muitas vezes consegue tratar determinados problemas através das tais ferramentas que o Hélder fala no livro também, que ele chamou de terapias em bioenergia e informação, porque nós somos energia e porque a informação que passa por nós, nomeadamente através do nosso cérebro, é absolutamente fundamental para o nosso bem-estar. E por isso muitos dos problemas que temos na nossa vida passam por esse fluxo de informação.
que não é sequer uma realidade palpável, é algo que só passa no nosso cérebro, mas que não passa disso, e por isso nós conseguimos intervir nesse fluxo de informação, conseguimos até resolver problemas que só existem na nossa cabeça. Por isso há aqui uma necessidade de mudança de mindset, digamos assim, de atitude mental perante a vida, que torna este livro tão importante. Então, o Helder, na sua prática, dá nomeadamente casos reais de pessoas que foram tratadas com essas terapias ditas alternativas e que resolveram os seus problemas. Não com medicina convencional, mas com essas terapias que, ainda por cima, nem sequer têm efeitos secundários ou contraindicações, são perfeitamente naturais, que não implicam a utilização de fármacos, de químicos, e que por isso são terapias mais adaptadas ao bem-estar natural e, portanto, digamos, à homeostase do corpo, quando o corpo está perfeitamente equilibrado com aquilo que desenvolve, com a energia do que está à nossa volta, com a natureza, com o mundo à nossa volta. Por isso, o que nos levou realmente a querer publicar este livro foi a importância dessa atitude que devemos ter de abertura perante as coisas e de aprender que existe uma série de ferramentas que nos permite lidar com os problemas sem ter que procurar soluções mais drásticas, que são na mesma válidas, como é óbvio, para determinados problemas, mas que não são obrigatórias para todos os problemas e que podem ajudar, de facto, ao bem-estar e à saúde de uma pessoa como um todo. Por isso, acho que é um livro muito importante e até um pouco que aborda temas que são um bocadinho, podem ser um pouco revolucionários e por isso lidarem com alguma incompreensão no momento, mas que o futuro poderá provar que esse será o caminho. Como ela também diz bem, intui que o futuro da humanidade passa por aí. Eu concordo, acho que passa por essa abertura de espírito, porque a nossa convivência tem de ser sempre em comunhão com o que está à nossa volta, com todo o mundo. Nós não existimos sozinhos, nós só estamos aqui porque existem outras pessoas e porque existe uma natureza à volta, a tal energia que os indianos chamam de prana e que os chineses chamam de ki ou chi, essa energia que une homem e natureza está, para haver bem-estar, tem que ela estar toda em sintonia e por isso devemos procurar essa sintonia, seja através da ciência, seja através de todas as terapias que possam ser utilizadas com o objetivo de atingir o bem-estar e de ajudar as pessoas, de fazer com que as pessoas de facto não sofram, porque a dor, em alguns casos, é inevitável, mas o sofrimento, de facto, pode ser controlado por todas essas ferramentas e por isso pode ser evitado, porque ele só existe internamente, digamos. Só dentro de nós é que existe o sofrimento, não depende de questões externas. Portanto, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Em primeiro lugar, desejo cumprimentar todos os presentes, motivo que justifica a nossa presença neste momento. Obviamente que a saudação especial é para o autor, mas cumprimento também o editor, obviamente. E agradeço a incumbência da apresentação deste livro. Digamos que a apresentação deste livro será, por assim dizer, uma dilatação do prefácio que eu escrevi, em que eu referi, para os que não tiveram ainda oportunidade de o atender, que o livro a que o autor chama manual tem um sentido de modernidade
na perspectiva holística do humano como fruto de carga genética que nós todos somos, pelo menos em 30% herdamos características do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, tetravós, tudo por nós. 30%. E a capacidade de mobilização individual no percurso existencial está temperada pelos restantes 70%. E os restantes 70% são preenchidos pela aprendizagem, pela educação e pela interação com o meio ambiente. Quiçá, se quisermos ainda, pela influência astral. E aí é que cada um de nós constrói a própria personalidade, mobilizando o que hoje sabemos existir a nível de células nervosas. 100 mil milhões de células nervosas que nós dispomos para fazer o bem, fazer o mal, não fazer nada, fazer tudo, pretender tudo, ter ambições, ter projetos que todos devemos ter. Sem projetos não há existência. Sempre olhar para a frente, nunca olhar para trás. Porque quem olha para trás e revive o passado exclusivamente é velho. Quem não olha para trás, não revive e vive projetando-se no futuro, se tiver 120 anos, é jovem. Portanto, quer dizer, a integração que ressalta deste livro, nesta perspectiva holística, integra-se muito no conceito atual de saúde, que não é apenas a ausência de doença, mas, sobretudo, um complexo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Portanto, a espiritualidade não pode ser posta de lado, é um valor pela constatação, nestes últimos 50 anos, de que, na realidade, a epidemiologia, a estatística mostra-nos uma evidência matemática. É que 80% da população do planeta, e não somos nós só, os pretos também são gente. E os mulatos também são gente. E os cabritos também são gente. E os esquimós são gente. E os pigmeus. E os aborígenes da Austrália. E os amarelos todos. E se tivermos esta amálgama muito diversa, na diversidade é que está a essência da humanidade, 80% de toda esta gente acredita na vida pós-morte. Portanto, quem efetivamente, os 20%, estão muito fora da normalidade. 80% é tudo. Se lhe aumentasse 80% ao seu vencimento, e se lhe diminuísse 80% aos impostos, ou seja, vamos concluir que 80% significa é tudo. Tanto faz dizer 80%, como dizer 90% ou 100% é tudo. Portanto, é nesta base que nós temos de refletir e transparece de todo o conteúdo deste livro exatamente essa noção de magnitude, de amplitude, de possibilidade, de mobilização no plano ético das potencialidades, das energias que nós possuímos. Energias na globalidade, bioenergias interiores e exteriores. Há mulheres que a data do parto, às vezes,
é alterada pela Lua. Portanto, aqui temos uma influência astral, muitas outras. Nós poderíamos aqui. É evidente que este livro, que se refere à pessoa humana, obviamente, e, portanto, ele tem um caráter urbanista, centrando as possibilidades ambientais e a defesa. Não é só o controle do sofrimento e o controle da dor, o que é extraordinariamente importante, porque nós estamos a falar de dois valores intrínsecos que fazem parte das nossas características humanas. Hoje nós não queremos sofrer de maneira nenhuma. Errado. Porque o sofrimento faz parte da vida. Faz parte das características. Não fará parte da natureza, mas faz parte, sim, das características humanas, da natureza humana em si, da pessoa. E a dor também. E hoje estou extremamente feliz. Porquê? Porque não tenho dores. Ontem não estava tanto, porque tinha umas dores aqui no joelho. Efetivamente, que a Maria, que deixou de ter dores, eu contraponho o João, que deixou de ter dores de dentes quando se sentou na cadeira de dentista. Portanto, há algo controlável que a ciência hoje até dá explicações a muitos dos fenómenos ancestrais do comportamento humano que eram desconhecidos, que eram tidos por magia, que eram tidos por mitos. Os mitos vão se desfazendo como uma reserva. É que quando nós desfazemos um mito, temos logo que criar outro mito em substituição, porque a humanidade nunca viveu, nem pode viver sem mitos. No século passado, tivemos uma preocupação imensa de desfazer um mito relativamente ao sexo. O sexo era mito. E acabamos com esse mito, mas criamos outro mito, que foi o mito do sexo ter deixado de ser mito. Porque sem mitos nós não podemos coexistir. Ora bom, aquilo em que na realidade nós acreditamos, as crenças tradicionais vão sendo convencionalmente aferidas como reais. Porquê? Porque bem sucedida uma prática ou outra prática aqui ou acolá, é tida como valor. Não sei aqui em Viana se ainda se usa, mas em algumas partes do país as mulheres não andam com chaves à cinta quando são grávidas. Porque isso, daqui em Viana não há chaves. Mas nos outros sítios onde há chaves há essa crença de que trazer chaves durante a gravidez à cinta dá malformações congénitas no filho. E por isso, nessas regiões em que quase foi uma sacralização das chaves relativamente à gravidez, as pessoas afastam. Porquê? Porque acreditam. Porque uma vez houve uma mulher, provavelmente por coincidência, teve um filho aleijado, sem um braço ou sem uma perna ou todo torto, porque trazia chaves. Por coincidência, outro caso qualquer, levou à repetição, à crença que foi passando de geração em geração, e esta crença passou a ser real. Bom, portanto, quer dizer, não é uma noção inata adquirida, algumas trazemos já quando nascemos. Todos. Vocês, quando nasceram, o autor e o editor também. A primeira coisa que fizeram foi começar a berrar. A berrar porque queriam mamar. Porquê? Pela necessidade da sobrevivência, do instinto de conservação da vida, que esse já é trazido, não é adquirido. Mas, como disse há pouco, pela aprendizagem e pela educação, nós vamos moldando a nossa personalidade,
vamos sendo munidos de critérios e de metodologias para procurarmos o nosso bem-estar. Paradoxalmente, hoje as neurociências ensinam que todos somos feitos para ser felizes. O que é o paradoxo? Então, porquê é que nem todos são felizes? Em 1954 foi descoberta a via da recompensa, assim designada no cérebro, que nos provoca bem-estar perante determinados pressupostos de atitudes e de comportamento. Porque nos liberta de certas substâncias químicas do cérebro que levam a que estes 100 mil milhões de neurónios, comunicando entre si, ao fim e ao cabo, nos dão uma sensação de plenitude, de boa realização, de satisfação, de prazer. Se nós formos, mediante a aprendizagem, como aliás ressalta aqui no livro, a capacidade de moldar todo este sistema para sermos felizes quando praticamos uma determinada atitude, nós vamos então caminhar muito para a hegemonia de todas estas energias que nos dão felicidade e que nos dão bem-estar. Claro, cuidado! Se a senhora tiver prazer, satisfação, plenitude, realizada, se der uma facada aí na sua amiga ao lado, é claro, para ter esse estado, essa energia em resultado do prazer, tem que dar facadas a todos os dias, a todas as pessoas. O que explica, na realidade, que certas pessoas, por atitudes repetidas, por aprendizagem, conseguem mobilizar as próprias energias, que à partida são iguais para todos, desta ou daquela maneira. Portanto, é importante, muito importante mesmo. Eu não ficaria nada admirado se este livro tivesse sido escrito por um médico. Mas não foi. Nem precisa de ser médico para dominar esta gestão, esta ponderação em termos de comportamentos e, efetivamente, mais focado na dor e no sofrimento. É evidente que nós hoje temos noções antinaturais, muitas delas contrariamos a natureza. E quando nós temos por valor máximo não ter dores, se isso é o máximo, esta senhora tem dores, eu vou acabar com as dores, corto-lhe a cabeça. E de certeza que aquilo vem por o sofrimento traduz de alguma maneira a ponderação, a interpretação do sentir do humano, do próximo. Claro que nós não estamos muito educados nessa perspectiva, por isso é que este livro é uma espécie de pedrada no charco, é exatamente o contrário daquilo que é. Quando nós vamos num elevador, quem é que vou eu e 3 ou 4 sacos de batatas? É que o livro diz que não. Que devem ir ali 3 ou 4 pessoas. E que a minha energia deve comungar com a energia que eu transmito aos outros e que os outros me transmitem a mim. Portanto, eu quase que diria, este livro não é o que é o que devia ser. É o que devia ser. E todos vocês podem ler com muito agrado, na realidade, este livro, porque os vai obrigar a pensar. Porque são vocês, individualmente, utilizando as próprias capacidades, maiores ou menores, não interessa. Todos têm as mesmas capacidades. Este copo tem uma determinada capacidade. Se fosse mais pequeno, enchia-se com menos água. Mas a gestão de todo o líquido que aqui estará neste ou no outro mais pequeno ou no outro maior, é que traduz na diferença a individualidade, a personalidade de cada um de nós, que somos todos iguais em dignidade humana, todos como pessoas humanas, independentemente da cor, da raça, da maior ou menor capacidade, em termos de consciente intelectual, que não é muito importante. O mais importante hoje, e que também ressalta neste livro, é a afetividade. É a afetividade.
Eu não sou nada preocupado com a vossa inteligência, nem por mim. Não preciso da vossa inteligência. Mas não dispenso a vossa afetividade. Se vocês não tiverem afetividade nenhuma enquanto me estão a ouvir, eu sou frustrado. Eu vejo que estão todos afetivos, estão todos a gostar do meu discurso, portanto eu estou perfeitamente realizado em termos das minhas energias, em termos do magnetismo que me circula e todos aqueles valores que na realidade estão transcritos e transparecem neste livro. Ora, portanto, quer dizer, em relação ao prefácio, eu não vou ler o prefácio, mas numa frase ou outra que eu disse, digo tudo. A ciência atual é o grande argumento para a utilidade do livro. E é. Ciência, cuidado. Cuidado com os dogmas. Ciência não há dogmas. Em ciência há conhecimento transitório. Em regra, ao ritmo de 30% de 5 em 5 anos. E eu posso apresentar um exemplo real, prático, pessoal. Se a ciência fosse totalmente exata, dogmática, eu não estaria aqui neste momento. Porque a minha mãe tinha um defeito físico e os sábios de Lisboa, Porto e Coimbra, Viana ainda não marcava nessa ocasião, entenderam e bem, à luz do conhecimento atual, que era impossível a minha mãe, pelo defeito físico que tinha na bacia, de eu nascer. Era impossível. À luz da ciência dogmática de então. Mas em ciência não há dogmas. E foi proposto à minha mãe que a solução, ela se tivesse um filho por Viana do Castelo, não faltam viúvas jeitosas. Viúvos não há. Porque quando a mulher morre, o marido morre também. Se não morre de manhã, morre de tarde. No dia seguinte, na semana a seguir, no mês a seguir, prazo de validade, 2 anos. Há um caso triste, paradigmático, que mostra a diferença da capacidade de gestão de energias. Numa aula de psicologia, eu memorizei um caso real, ocorrido no Porto, aqui há uns anos, que foi o seguinte. Havia uma mulher que tinha um cancro, o casal era perfeitamente sintónico, harmónico, e o marido, antes da mulher morrer, já estava a desenvolver um luto premonitório. Bom, apesar disso, ele já estava preparado no dia em que a mulher morreu, e ele andou 6 km a pé, com um bidão de gasolina vazio, foi ao posto, encheu, voltou para casa, regou-se o fósforo e bolou-se, matou-se. Eu perguntei numa aula de psicologia a uma aluna, havia alguma mulher que, se o marido morresse, fosse capaz de andar 6 km a pé, com um bidão de gasolina vazio, para voltar para casa? E ela disse, só se fosse para queimar o marido. Esta é uma resposta paradigmática do modo diferente de gerir as emoções, as energias inerentes às emoções entre um homem e uma mulher. É a realidade. Portanto, com humildade, nós temos que nos aferir por aquilo que acontece. O mundo não é exatamente consoante nós queríamos que fosse. É que não é. E é nesse mundo que nós temos que viver. E é nesse mundo que nós temos que aproveitar as capacidades energéticas, bioenergéticas, para ser feliz. Para conquistar uma harmonia em relação ao próximo. E é isso que transparece do livro daqui do Hélder de Cunha Pereira. Ora bom, efetivamente que tudo aquilo que eu disse mantenho, e eu acabei por dizer que estou certo que sim, relativamente à perpetuação do livro, que é uma obra para ler, meditar e para ficar.
é para ler e reler todos os capítulos. Eu diria que, folheando este livro, Somos Seres de Luz, agarra o autor a realidade do sofrimento e da dor, não como valores absolutos, mas continuáveis. O sofrimento humano, obviamente, como característica do ser humano e não da natureza. O sofrimento é humano. Quando se utiliza esta palavra indevidamente na literatura, o índice disto ou daquilo sofreu, não sofre nada. Quem sofre são as pessoas. As pessoas é que têm sofrimento. Ora, portanto, a dor como integração subjetiva, medida e sentida por receptores químicos que vão influenciar. Como defensor e apologista há muitos anos da medicina integrativa, ou seja, da associação da medicina dita ocidental e todas as práticas orientais, designadas em regra por medicina tradicional chinesa, o que é um disparate, porque muitas das virtualidades da medicina tradicional chinesa não são da China, são da Índia. Mas seja como for, o que interessa é, na realidade, o entendimento das palavras. A palavra é a arma nobre em psicologia. Eu só perguntar ali àquela menina se ela está a gostar do meu discurso, ela é retrógrada e vai fazer os elogios balofos. Porque se ela for moderna, utiliza só uma palavra, bué. E ele dizia, bué disse tudo. A plenitude, a satisfação, disse, olha, eu estou a mobilizar imensa dopamina e serotonina e oxitocina nesta ocasião. Está a dizer, imagina a quantidade de palavras e de tecnologias que está a expressar. Portanto, a palavra, mais do que a palavra, um olhar. Um olhar ao transmitir a energia pode resolver muita situação. Tenho um episódio curioso ocorrido profissionalmente. Não muito longe daqui, Ponte do Lima, há 2 anos, nas feiras novas, onde a gente não pode andar a pé, encostado. Em na altura, no meio daquela confusão, um cavalheiro aproxima-se e diz, o senhor salvou uma vida. As pessoas que estavam ao meu lado ficaram um bocado admiradas. Quando ele depois explicou, já não me lembrava, também já tinham passado 30 anos, a fisionomia do cavalheiro não seria exatamente a mesma. Não o conheci, e ele então memorizou. Há 30 anos, eu estive para me matar. E ele ia se suicidar. E o episódio foi este. Era um doente meu, na ocasião, quando eu estava a fazer o internato de psiquiatria, e nessa ocasião, à hora do almoço, recebo um telefonema dele a dizer, olha, esta era só para dizer que me vou matar. Eu fiquei, só a matar, vou-me suicidar. E eu, só pela palavra, confrontei-o com o choque. Ai, sim, senhor. Mas, ou sei lá, nós tínhamos um relacionamento tão bom. Acha que assim uma despedida sem mais nem menos por fome? Eu gostaria de dar um abraço antes de você se suicidar. Não aguenta aí um bocadinho. Meti-me no carro, como louco. Fui ter com ele
lá conversamos pela palavra e o Senhor, pelos vistos, 30 anos depois estava vivo e proclamou em público, digamos, portanto, a palavra, a energia decorrente da palavra, a maneira como nós captamos a imagem do outro, o sentido do outro, é extraordinariamente importante. E eu costumo dizer que vocês não devem desistir, porque, efetivamente, hoje está provado que quando uma pessoa se convence que vai comprar aquele automóvel e está a idealizar como é o automóvel e permanentemente tem essa mensagem futura, até acaba por comprar o automóvel. Portanto, há energias que nós não conseguimos compreender. A aplicação. E é isso que transparece, e muito bem, que nos incuta a humildade de dizer, nós não sabemos tudo. Nós não podemos ter a pretensão de saber tudo. Provavelmente, e é desejável, que amanhã sejamos menos ignorantes do que hoje. Mas, fora disso, aceitar que há algo de superior, de transcendente a todos nós e que influencia os nossos comportamentos e atitudes, que mais receptivamente podemos ir nesta ou naquela direção, se nós forçarmos nesse sentido. Nós hoje sabemos que, contrariamente ao conhecimento antigo, de que iam morrendo neurónios, dos 100 mil milhões de neurónios, ia morrendo um aqui, morrendo o outro, etc, etc. E quando morria o número suficiente, estávamos todos dementes. Há 100 anos era assim que se pensava. Hoje sabemos que não. Hoje sabemos que quando o neurónio morre, automaticamente há outras células estaminais no cérebro e que entram em atividade, em reserva e se diferenciam para preencher. Mas temos que fazer por isso. Temos que fazer. Não é fácil fazer por isso. Uma das circunstâncias mais importantes. Qual é o órgão mais importante que vocês têm deste lado? O cérebro? O cérebro. Intelectual. E deste lado, qual é o órgão mais importante? O intestino. Diga. Intestino. Sim, senhor. É o órgão mais importante que nós temos. Muito mais do que o cérebro. Quer ver porquê? É no intestino que se vão produzir as moléculas essenciais para que o seu próprio cérebro possa elaborar os neurotransmissores cerebrais que lhe permitem toda a intelectualidade, toda a afetividade, etc. Tem razão, é o intestino. E trata bem o seu intestino? Então vai longe. Vai longe. É o órgão, claro. Não há órgãos mais importantes. Somos todos. Todos os órgãos são importantes. Isto, digamos, se tivéssemos que privilegiar um em relação aos outros. O problema, digamos, que transcorre desta concepção bioenergética é que somos todos iguais. E que não há umas pessoas mais importantes do que outras. Aqueles que julgam que há pessoas importantes, vou acabar com essa noção. Você pense numa pessoa importante. Não me diga que eu não quero saber em quem é que pensa. Uma pessoa importante. Já pensou? Não diga. Imagina essa pessoa importante sentada numa sanita, aflita, a querer fazer as suas dejeções, os olhos quase a projetar-se. E agora pronto, é importante. Somos todos iguais. Digamos, perante as situações que requerem maior equilíbrio de energia, nós somos todos iguais. Portanto, não tenham medo. Nem tenham medo. O medo é complicado. Porque, ao fim e ao cabo, nós podemos reduzir a nossa existência a dois valores. O amor e o medo. O medo exacerbado, sem limite, leva à cólera. Leva ao descontrolo, à incapacidade de gerir as emoções. Portanto, não ter medo. Tentar resolver de uma certa maneira o equilíbrio das energias. Claro que as mulheres têm mais facilidade do que nós homens, porque as mulheres... O que é que fazia a mulher das cavernas e o homem das cavernas? O homem das cavernas ia à caça, era ou não era? Ia à caça.
tinha que comer, manter-se e à caça, de forma que desenvolveu toda a sua estrutura mental de acordo com a caça. Tinha boa pontaria, tinha mais força para trazer as feras mortas para casa e diferenciou-se dessa matéria. A mulher não ia à caça, não percebia nada de caça, mas a mulher tinha que estar na caverna, tinha que limpar a caverna, que tratar dos filhos, que cozinhar. Portanto, a mulher, em simultâneo, tinha que gerir várias energias ao mesmo tempo. O homem só a energia da força, da caça, da razão pela qual, hoje, um homem só faz uma coisa. Quando está a editar o livro, edita o livro e acabou. E a mulher edita o livro, e está a cozinhar, e está a limpar os catrais, e limpar o chão, etc. Porquê? Porque as estruturas nervosas, capacitadas para gerir as energias são diferentes. O que levou a que, em regra, nós, embora tenhamos dois cérebros, o cérebro direito e o cérebro esquerdo, funcionem uníssono como se só tivéssemos um cérebro. Porque há uma estrutura intermédia entre os dois, chamada corpo caloso, tem 300 milhões de neurónios e que põe em ligação o direito e o esquerdo. Portanto, faz de nós estarmos a atuar com o direito ou o esquerdo, é o resultado que não sou só. Mas verificou-se, através das neurociências, que as mulheres têm mais 30 milhões de neurónios nesta estrutura do que nós homens. Razão pela qual tudo se passa ainda mais rapidamente do lado direito para o lado esquerdo. Ora bom, eu tinha aqui qualquer coisa mais de referência, de crítica positiva, obviamente, ao somos seres de luz, mas olhando para o relógio, acho que efetivamente melhor do que eu poderá fazer a apresentação do conteúdo e a justificação primorosa destes vários capítulos o autor do que eu próprio. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, não sei se me estão a ouvir. Sim. Muito obrigado por esta introdução. Isto para mim é uma novidade, estar aqui. Tive muito gosto em ouvi-lo, muito gosto em ouvir o Jorge também, e tenho que agradecer aos dois pela magnífica introdução que fizeram. E pegando até no disse em relação às mulheres e aos homens, as pessoas que mais me procuram a maioria são mulheres, não há dúvida. Porque as mulheres acho que não gostam de sofrer durante muito tempo. Os homens parece que gostam de sofrer. E até porque há mais mulheres. Eu costumo privilegiar muitos homens porque os homens são animais em vias de extinção. Isto é quase só mulheres. Exato. Já gosto de dizer os homens, acho que muito bem. E então vou começar, eu pensei em começar com uma pequena história, se calhar, que me fez lembrar esta situação. Que eu, quando estava a fazer doutoramento em Dublin, na Irlanda, tinha lá um colega meu que era espanhol, chamado Jorge. E o Jorge era típico espanhol. Não sei se aqui as pessoas convivem muito com os espanhóis, mas o contraste com os portugueses é bastante grande. São bastante mais expansivos, falam alto, parece que não têm medo de dizer aquilo que pensam, gostam de sair, estão muito mais na rua, basta ir ali a Tui, que é uma cidade pequeníssima, e vê-se gente na rua no domingo, ou no sábado, enquanto Viana muitas vezes está deserta, não é? E, portanto, o Jorge, num certo sentido, era um espanhol típico. Ele falava alto, gostava de sair, muito expansivo, etc. E o Jorge estava casado com uma japonesinha. Estava casado há poucos anos e ela era, uma típica japonesa também, de uma certa maneira, era recatada, muito delicada, sempre com um sorriso na cara, muito amável, mas falava suavemente. Era de uma delicadeza bastante notória. Também era aberto, também gostava de conversar e tal, mas assim muito mais recatado. E eu perguntei ao Jorge, opa, como é que aconteceu isto, de se juntares com uma japonesa e não sei o quê? E ele diz-me, opa, se me perguntassem há uns anos atrás, se me dissessem há uns anos atrás, que tu ias casar com uma japonesa, eu tinha barrido na cara da pessoa, porque é perfeitamente impossível eu pensar que ia alguma vez casar com uma japonesa. Eu estou aqui mais ou menos na mesma situação que o Jorge. Eu nunca pensei na minha vida estar aqui sentado a apresentar o meu livro, não é? À beira do
querido professor Pinto da Costa, não é? Ser apresentado livro por ele, escrevi um prefácio, ter uma editora de Lisboa aqui representada que realmente acarinhou-me o livro. E tudo isto aconteceu de forma orgânica, isto é que é fantástico. Nós não nos conhecemos pessoalmente, tanto a editora como o Dr. Pinto da Costa, e eles nunca falam pessoalmente, mas eles viram o meu trabalho e sentiram uma ressonância, de certa maneira, com certeza, do trabalho, tanto que quiseram participar dele. E, portanto, isto nunca poderia ter sido planeado. E é o que acontece, é um bocado uma lição que eu também queria deixar aqui, uma lição entre aspas. Quando começamos a seguir a nossa inteligência da vida, seguir o coração mais do que a cabeça, não é? Há algo, acho que todos nós temos uma semente aqui dentro que precisa de frutificar e de florescer. Todos nós temos algo de único a dar ao mundo. E realmente requer muitas vezes uma certa coragem para seguir isso. Porque a sociedade, porque os costumes, etc., tentam dizer-nos que ou somos malucos ou que não faz sentido, etc. Mas algo em nós diz-nos que faz sentido. E realmente eu tinha chegado a um ponto, e vou falar um bocado disso, que a vida não fazia sentido, havia alguma coisa que não estava a funcionar bem. E uma pessoa morre aos bocadinhos quando não segue a nossa essência. Eu chamo-lhe a linguagem do coração, que é diferente da cabeça. Eu felizmente descobri isso e quando fui seguindo isso, essa inteligência nunca nos diz o que vai acontecer. Por isso é que nos custa seguir. Mas quando confiamos e realmente seguimos isso, acontecem coisas maravilhosas como que está aqui a acontecer, que eu nunca pensei na minha vida acontecer e que se veja as palavras maravilhosas do Dr. Pinto da Costa e do Jorge. Por isso, muito obrigado aos dois por participarem nesta dança cósmica, digamos assim, também sentirem que havia ali uma ligação e simplesmente seguirem isso, acho que é de louvar e agradeço-me imenso por isso. Muito bem, então eu posso começar a falar um bocado de como é que surgiu este livro, não é? Este livro não surgiu muito antes de alguma vez pensar em escrever um livro. Surgiu da minha necessidade de encontrar respostas para os meus próprios problemas, tanto problemas físicos como emocionais que estava a sentir, que infelizmente são bastante comuns hoje em dia, não é? Entre jovens e pessoas mais adultas até. Talvez fruto da sociedade, de muita informação, de tudo acelerado, etc. E eu comecei a sofrer gradualmente de mal-estar geral, de episódios de depressão, de muitas sensações estranhas no corpo, não é? Que me deitavam abaixo, dores, tonturas na cabeça, etc. Muitas coisas que se foram acumulando ao longo dos anos. E eu procurava respostas nos métodos convencionais, obviamente. Cheguei a tomar antidepressivos, por exemplo, e aos médicos, etc. E às vezes isto corria bem, outras vezes não corria tão bem. E o facto é que as coisas nunca ficavam resolvidas, iam-se acumulando cada vez mais. Comecei a desenvolver problemas orgânicos, tive problemas de digestão, problemas dos dentes, gengivas, etc. E depois cheguei a ter ataques de pânico, etc., que se mantinham durante muito tempo. Eu cheguei a um limite uma vez, por exemplo, numa consulta médica, foi na Irlanda também, quando estava no doutoramento, fizemos exames ao sangue e os níveis de bilirrubina, que é um dos metabolitos, produtos do fígado, estavam em níveis altíssimos, que segundo me disseram, no nível de um cirrótico, e eu nem sequer bebo, portanto, e o que me disseram isso é stress, muitas vezes é o stress, etc., mandavam-me para a psicoterapia, eu lá ia fazendo aquilo, mas as coisas não ficavam resolvidas. E então eu percebi, com muita pena minha, que teria que ser eu, se calhar, a encontrar as respostas para estes problemas, não é? E então usei a minha própria, já inata, inclinação científica e muito crítica, e gosto de ir ao fundo das questões, e também tenho formação em ciência, não é? Para tentar, então, começar do início, ok? O que é que se passa comigo, o que é que está aqui a acontecer e como é que eu posso realmente dar a volta a isto. Então descobri várias coisas ao longo do caminho. E uma das primeiras coisas que eu percebi é que eu tinha muitas sensações em mim, não é? Um movimento de sensações em mim. Aliás, a palavra emoção vem de movimento, a origem vem de motório, ou vem de motor na origem, não é? Na origem latina. Portanto, é um movimento, ok? E havia muitos movimentos em mim, muita coisa a acontecer, que me faziam sentir coisas estranhas, as tais tonturas e outras coisas. E então eu percebi que tinha que haver um género de energia, não é? O movimento implica energia, que se move no meu corpo e à volta dele que me fazia sentir aquelas coisas. Percebi que havia uma série de abordagens, de sistemas de cura milenares e mais modernos, que
realmente falam desta bioenergia, a energia da vida, não é? E comecei a investigar mais nesse sentido. E quanto mais eu ia sabendo, melhor também me ia sentindo, porque começava a explicar aquilo que eu ia sentindo, em vez de só, isto é stress, ou toma este comprimido que se passa e tal, e as coisas não evoluem. E foi aí que eu comecei a perceber, e os meus sintomas, quanto melhor eu me ia sentindo, os sintomas desapareciam. As gengivas, etc., deixavam de sangrar, por exemplo. E eu comecei a perceber aqui uma ligação clara entre a forma como eu me sentia, não é? A mente, as emoções e o corpo, e a energia, não é? E pronto, isso foi uma grande revelação para mim. Eu não percebia como é que não se falava mais disto, como é que isto não era tão claro, como é que isto não era tão mais convencional, não é? Havia muita separação entre o físico, o emocional e a mente. E então continuei nesta investigação, e uma das primeiras práticas que eu fiz, já seguindo a minha intuição, porque eu já estava no fim da linha, digamos assim, eu não sabia em que confiar, então comecei a seguir essa intuição. E algo me chamou para fazer meditação. Eu vi um website sobre uma prática de meditação específica, e eu vou experimentar isto, não tenho nada a perder, algo me dizia para experimentar. E experimentei, e portanto consistia em estar sentado 20 minutos de manhã e à noite, a repetir sempre a mesma frase, ou o mesmo som na minha cabeça. E eu comecei-me a sentir muito melhor. E as pessoas à minha volta também começaram a notar que eu me sentia melhor. Tu estás outro e tal. E eu fiquei parvo, como é que eu, repetindo uma coisa tão ilógica, não é? Repetindo a mesma frase na minha cabeça durante 20 minutos, 2 vezes por dia, ajudava-me tanto a sentir melhor. E foi aí que eu percebi que havia 2 linguagens em nós. Porque eu era muito racional, eu tentei resolver o problema pela racionalidade. Eu vou controlar as minhas emoções, eu vou controlar a minha energia, eu vou conseguir. E não estava a funcionar. Então ponho-me a repetir uma frase durante 20 minutos e as coisas acalmam logo, o mar acalma logo. Isto era como um mar tumultuoso cá dentro. Então eu ficava calminho. E durante o dia também ficava calminho. E pronto, e foi aí uma revelação também de que nós temos 2 linguagens em mim. Eu falo disso no livro. É a linguagem do subconsciente. Quer a gente queira, quer não, regula tudo no nosso organismo. Tanto as coisas boas como as coisas más. Portanto, todas as doenças, dores que a gente tem, pensamentos que nos passam pela cabeça, etc., são geridas por esse subconsciente que faz mover a energia e nos leva a ter essas sensações. E as coisas boas também. Mas essa parte de nós controla quase tudo no nosso organismo, ou tudo. Portanto, neste momento, todos os corações aqui nesta sala estão a bater sem nós não termos consciência, os órgãos estão todos a funcionar sem nós fazermos nada por isso, não estamos a fazer esforço nenhum por isso. Pronto, isto foi outra revelação que eu tive e também falo disso no livro. E depois a última peça aqui, e por isso é que se chama de bioenergia e informação. Eu já sabia que havia bioenergia e depois, à medida que ia estudando as terapias, várias, eu percebi um aspecto que se fala muito pouco e que acho que ainda não é muito bem entendido e ainda não via falar com esta profundidade, que é o aspecto informacional do ser humano. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o ser humano funciona à base de informação, literalmente. Eu vou-vos dar um exemplo simples que toda a gente tem no dia-a-dia. Nós podemos estar muito bem, estamos tranquilos, relaxados, e de repente alguém nos diz alguma coisa que nos incomoda. Ou ouvimos uma notícia na televisão que nos incomoda de alguma forma, que nos perturba. Ou alguém nos faz um telefonema ou assim. E de repente tudo muda em nós. O nosso coração começa a bater forte, começamos a suar, o nosso pensamento acelera, começamos a tremer, o que vamos fazer? E o que é que provocou esta mudança tão profunda no nosso organismo? Um pedaço de informação. Não mais do que isso. Que é completamente imaterial, não é? E tem este efeito tão poderoso no nosso organismo. E é isto que estas terapias exploram. Okay? O modelo básico disto é o seguinte. Nós funcionamos um bocadinho à base como um computador. E nesse, como o Dr. Pinto da Costa dizia muito bem, nós nesse aspecto somos todos iguais. Não há pessoas mais importantes e menos importantes. E é isso que é ótimo. E eu gosto da democratização disto no meu trabalho. Eu tenho pessoas de toda a literacia, de pessoas da aldeia profunda, pessoas altamente formadas, e todas, isto funciona igual para todas, isso é fantástico. Então como é que nós funcionamos na essência em termos informacionais? Nós recebemos um estímulo do exterior, estamos sempre a receber estímulos do exterior, que é processado internamente, okay? Como num computador, temos certos programas que determinam o que é que a gente vai fazer de acordo com esse estímulo. O tal subconsciente está sempre a monitorizar os estímulos do exterior e a interpretá-los sem nós sequer nos darmos conta. Isso leva a reações automáticas do organismo, sem nós nos darmos conta. Eu vou dar um exemplo simples. Se entrasse aqui uma ratazana agora nesta sala, não é? Já vejo aqui algumas reações.
Se imaginamos que não há aqui uma ratazana. Bastou falar nisso, reparem, bastou mencionar isto, houve logo reações. Porque na vossa cabeça projetou-se logo a imagem da ratazana. Portanto, o que íamos ver era que algumas pessoas, outras pessoas se calhar achavam piada a reação das outras e eram capazes de se rir e tal, que é ridículo, não é? E outras pessoas se calhar até eram capazes de pegar no animal, até lhe fazer festinhas e tudo, não é? Portanto, nós todos diferimos nisso, mas na essência este processo é igual para todos. O que está a acontecer é que o estímulo é exatamente o mesmo, não é? Mesmo a ratazana, mas está a ser interpretada de forma completamente diferente e automática pelo sistema. Portanto, a pessoa não quer ter medo, não quer ficar com aquela coisa, mas fica, não é? Agora imaginemos estar sempre nesse estado de ansiedade e tensão. É isso que acontece a muita gente que vem ter comigo, não é? E sem se aperceber, muitas vezes não temos consciência, mas estamos num estado de tensão e já nem sabemos porquê. Mas podem ter a certeza que há impressões, que há memórias, que há representações internas que estão ali ativas e que fazem a pessoa ter medo, ou estar ansiosa, ou estar nervosa, e além disso, criam dores físicas e problemas orgânicos concretos. Isto é que é fantástico, quer dizer, não só resolve problemas emocionais, mas resolve problemas físicos. Há muita gente que vem ter comigo com problemas físicos e a base nunca é um problema físico, ou geralmente não é só o problema físico. Muitas vezes, quando tratamos, por exemplo, um problema de infância, ou algum trauma que a pessoa teve, ou qualquer coisa, ou problema físico desaparece espontaneamente. Okay? Portanto, esse é o princípio básico. E, portanto, outra conclusão surpreendente que se tira deste livro e deste trabalho, que até a mim me surpreendeu, foi que o sofrimento, e o Dr. Pinto da Costa falou disto um pouco, o sofrimento humano realmente não vem das circunstâncias externas, mas é criado interiormente. E a própria ciência já sabe isto. Já muitas experiências demonstraram que a própria dor, a dor que nos parece tão real, é criada interiormente por interpretações. Okay? E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que circunstâncias externas, como a gente pensa que sofre porque perdeu o emprego, ou porque perdeu um ente querido, ou porque o cônjuge nos deixou, ou nos trata mal, ou porque temos uma doença, a gente pensa que sofre por isso, mas não. A gente sofre porque há uma interpretação daquilo que nos está a acontecer. E eu sei isto por caso tras caso, em que a pessoa vem e se queixa de uma certa coisa, e eu não faço nenhum tipo de aconselhamento, não digo que está certo ou errado, ou que deve pensar de outra maneira, mas nós, quando realmente desprogramamos e neutralizamos essa reação automática que a pessoa tem a essas ideias, o problema desaparece. E, portanto, eu vou-vos dar, por exemplo, um caso concreto que eu menciono no livro, de uma senhora que tinha medo de estar na sua própria sala de estar. Okay? E ela veio até mim, tratámos outras coisas, mas numa das sessões tratámos esse problema em concreto. Não sei se foi depois de ficar sozinha em casa, etc., os filhos tinham saído, não sei. Mas ela nem ela própria sabia porque é que tinha esse medo. Só sabe que entrava na sala e sentia-se pequena, parecia que a sala caía por cima dela, etc. Portanto, até fechar as persianas gostava. Sentia-se fria, etc. E eu trabalhei com ela nesse sentido, eu acho que ela quase que adormeceu, se não adormeceu, portanto estas sessões ocorrem muito em silêncio, não há muito para dizer, só mencionar os tais gatilhos, às vezes dizer frases que fazem despoletar a tal reação na pessoa e depois trabalhar com estes métodos para neutralizar essa reação. E a senhora levantou-se, relaxada e tal, então como é que se senta? Estou bem e tal, então vamos lá ver como é que estão, Deus queira que sim e tal, mas quer dizer, no fundo não havia assim uma certeza, isto é tão estranho, não é? Mas o facto é que dali a uns dias, ou uma semana ou duas, eu soube, ela disse-me que realmente nunca mais teve medo de entrar naquela sala. Que no próprio dia, entrou na sala, e nem se lembrava, que acabou por adormecer no sofá da sala, e que desde então nunca mais teve medo. Não é? Onde é que estava o sofrimento desta pessoa? Estaria na sala, em si própria? Claro que não, porque a sala era completamente a mesma, tinha a mesma configuração de móveis, a mesma luz, o mesmo tudo. Portanto, algo teve que mudar dentro dela para realmente mudar a reação que teve à sala. Isso fez com que deixasse de ter o medo. Okay? A mesma coisa acontece com dores físicas, etc. O processo é mais ou menos o mesmo. E no fundo é simples, lá está, mas é completamente revolucionário, como dizia o Jorge, porque realmente do meu ponto de vista, se eu posso dizer, é altamente sofisticado, não é? Em vez de vermos o ser humano como um conjunto só de moléculas e tal, que por acaso acabam por bater umas nas outras e levar a esta complexidade de coisas, quer dizer, eu estou aqui
a falar, quer dizer, multitude de processos estão a acontecer a cada milissegundos no organismo, e que está tudo coordenado aqui ao milímetro, sem eu fazer grande esforço, é de uma máquina incrível, não é? Que tem que estar altamente afinada. Muito bem. Portanto, uma última coisa que queria dizer. Pronto, já falei que realmente que é possível eliminar dores físicas. Há uma outra revolução disto, e que realmente eu descobri ao longo do caminho e que muito me surpreendeu. E com certeza não vão acreditar em mim assim às primeiras. Eu também demorei 2 anos. Eu acho que os meus primeiros 2 anos foi de estágio, porque eu acho que até costumo dizer que sou o mais crítico de todos, porque eu queria mesmo ter a certeza que isto é assim. Ainda hoje fico surpreendido. Mas realmente era possível eliminar dores físicas, e a mim interessa mais até as dores físicas, a uma pessoa sem lhe tocar, ou com toque mínimo, sem verbalizar quase nada, por ressonância, digamos assim. Isto agora é difícil de explicar aqui em poucas palavras, e nem vou sequer entrar nisso. Mas o facto é que era possível, uma pessoa tinha uma queixa, em poucos minutos ou às vezes segundos, eliminar a dor à pessoa. E isto é consistente, ou seja, ainda pensei, será que é o efeito placebo, será que é sugestão, eu testei tudo. Mas isto é consistente, e ainda a semana passada, ou há 2 semanas, eu tive uma senhora do sul de Portugal, que me contactou, e trabalhámos através do telefone e da internet. E ela tinha uma dor, tipo ciática, pela perna esquerda abaixo. E ok, vamos experimentar e tal. Tive com ela meia hora, 15 minutos a falar e depois outros 15 minutos a fazer a terapia. E eu lá fiz a minha coisa, as correções, como a deixava, e perguntava-lhe como é que está e como é que se sente e tal. E ela, estou na mesma. Ela não conhecia lá nenhum, estava da primeira vez que estávamos a falar. Tentei mais uma vez e tal, ela, agora põe-se a pé e tal, estou na mesma. E depois continuei a focar e eu senti que acertei no momento. Estava tudo em silêncio, mas eu senti que acertei em algo. E ela, nesse momento, parece que sinto um formigueiro na perna, parece que não sei o que, algo se abriu aqui e tal. Isto é sistemático. No preciso momento em que eu sinto algo a mudar em mim, quando sintonizo com o outro, algo muda no outro também. Isto é algo fantástico, acho eu. Eu já sei que é algo, os tais mitos, os tais preconceitos que há, é algo que não vai ser fácil aceitar assim, facilmente. E o meu papel, um bocado, se calhar a minha missão, um bocado, é divulgar que isto é possível. Não sou o único a fazer isto, eu aprendi com outros. Aliás, quando eu vi pessoas a fazer isto, eu pensei, isto é formidável. Eu senti, intuí que isso era real e que eu era capaz de fazer igual. E eu acho que se calhar a diferença entre mim e se calhar outras pessoas é que eu tentei, não é? Eu acreditei, tentei, e realmente, a primeira vez que eu senti, como o doutor falou da Maria, que é o primeiro exemplo que aparece no livro, não foi a primeira vez que eu senti, mas foi um dos primeiros, em que realmente eu sinto a mudança em mim e na outra pessoa muda, e vejo que a dor desaparece, é fenomenal. E eu acho que ninguém vai entender e vai aceitar facilmente até sentir isso, até fazer e sentir. E eu espero também formar pessoas e fazer cursos nesse sentido, porque acho que é importante. Muito bem. E portanto, isto tudo baseia-se eu vou, para terminar, isto tudo baseia-se num modelo da realidade completamente diferente, que eu descrevo no livro e que dou evidências científicas para ele. E na base deste modelo está que tudo é energia e vibração. A matéria, mesmo a textura, a solidez, é energia, é vibração condensada. Isto não se trata de uma conversa New Age, digamos assim, não é? Espiritualista, digamos assim. Eu cheguei lá por um meio muito, como tentei explicar, muito racional e muito objetivo. E procuro ser muito objetivo e racional, e é isso que eu procurei fazer neste livro. Porque acho que há muito mal entendido em relação a estas coisas e levam a muitas superstições que só nos atrasam. E, portanto, não nos fazem usar isto mais e melhor. E, portanto, nessa perspectiva, eu fiz ali um pequeno vídeo, uma montagem, em que vamos ver a reação de matéria, seja ela água, por exemplo, ou areia, ou outro tipo de material, que está sobre uma superfície vibratória, ou uma placa, ou um alto-falante. E quando pomos essa matéria a vibrar a certas frequências, criam-se padrões lindíssimos. E esses padrões fazem lembrar estruturas orgânicas. Portanto, é muito claro para nós ver que ali a vida parece ser feita dessa cristalização de frequências específicas. E o interessante disto é que são frequências específicas. Se estiverem um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, a forma não se forma. Não é?
E, portanto, eu gostava que vocês vissem, porque vendo é que a gente toma noção e que contemplassem essa ideia de que tudo, mesmo o que está a acontecer aqui nesta sala e tudo, é vibração condensada. E isto é uma conclusão já agora, que a própria física e a própria ciência está a chegar. Por muito estranho que pareça, e por muito estranho, e eles nunca pensavam chegar a estas conclusões, mas as experiências que fizeram levam a conclusão mais óbvia é que nós vivemos num mundo que é um género de projeção de holograma, ok? Portanto, que é uma condensação da interação de vibrações. E, portanto, eu vou pôr o vídeo a dar e espero que vejam essas estruturas orgânicas a formarem-se de acordo com frequências. Só pedia para baixar a luz, por favor. Podem aumentar a luz, faz favor, obrigado. E então, só para terminar, então, eu acredito que o que acontece nas gesterapias não é mais do que a restauração da harmonia ou da beleza à forma primordial, digamos assim. Quando tudo encaixa, como vemos aqui, estas formas formam-se em frequências específicas, ok? Eu acredito que todo o nosso organismo, tudo no universo do nosso organismo, também tem, cada órgão, cada tecido, tem a sua configuração específica ótima. E quando estamos em desarmonia, é como uma sinfonia que tem notas dissonantes. O que nos faz sentir mal é que algo não está certo. E é algo que não está dentro do tom, digamos assim. E faz ali tipo curtos-circuitos. E é isso que nos irrita, é isso que nos dá a sensação de mal-estar. E realmente é possível restaurar isso. E quando nós nos sentimos bem, esse é o nosso estado natural. É o estado da natureza, como dizia o Dr. Pinto da Costa, e muito bem. É o nosso estado natural. Portanto, o sofrimento é algo criado pelo ser humano, pela acumulação de ideias e que está sempre a viver nesse estado de tensão. E quando isso desaparece, a plenitude é total, não é? E portanto, a minha ideia é que como Nikola Tesla dizia, que foi quem inventou a eletricidade, que nós estamos aqui a falar com o microfone exatamente por causa dele, era um verdadeiro gênio do eletromagnetismo e da eletricidade. Quando nós começamos a ver tudo com base na energia e informação, os mistérios do universo revelam-se. E é estas terapias é a aplicação dessa visão bioenergética e informacional ao bem-estar e ao ser humano. E, portanto, eu acho que não éramos muito inteligentes se não tomássemos partido deste conhecimento e puséssemos de lado dogmas e superstições e maneiras retrógradas. Eu acho que a mentalidade desde a Idade Média não evoluiu muito. Nós estamos ainda muito na Idade das Trevas em muitos sentidos. E como o Dr. Pinto da Costa também dizia, eu acho que no Oriente, não tanto, mas aqui no Ocidente bastante. E há aqui uma resistência muito grande a esta abertura, a começar a ver as coisas de outra maneira. E eu sempre achei isto estranho, e um bocado estúpido na verdade, porque é tão natural como respirar, é um fenómeno natural e portanto temos que olhar para ele como ele é, não vale a pena tapar o sol pela peneira e acabar com superstições como as chaves da grávida, etc., que só nos enobelam a vista, e é possível, e também as outras pessoas que são muito crentes também me dizem às vezes, mas a ciência nunca vai entender. Eu não concordo. Eu acho que há um meio termo, é possível olhar objetivamente para estes fenómenos, e é isso que eu procuro fazer neste livro, para que toda a gente, seja crente ou descrente, possa beneficiar disto, seja em que país for, seja de que crença for, fale que língua for. É esse o meu objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado. E haveria muito mais a dizer, portanto eu estou aberto e com certeza também o Jorge e o Dr. Pinto da Costa a perguntas que tenham sobre o que quiserem, que podemos aprofundar mais muitos aspectos. Portanto, se alguém tiver perguntas, pode colocar. Está tudo muito tímido hoje. Eu gostava de colocar uma questão ao professor da Costa, já agora, se fizesse favor. Eu ouço muito mal, eu não ouvi, não tive a felicidade de conseguir ouvir tudo, mas gostava de fazer uma pergunta que há muitos anos vi em sessões aparentemente espíritas, se é possível fazer esta afirmação que vem um bocadinho ao encontro destas teorias defendidas aqui pelo autor. É possível afirmar que o corpo, uma vez amputado, os órgãos do corpo, uma vez amputados, continuam a manter a forma da forma que lhes deu a forma? Alguém, só para concluir,
Alguém alegava que fez fotos com uma especial câmara que chamavam-lhe uma câmara kirliangráfica, que após a amputação do membro conseguia tirar fotografias às imanescências fluorescentes que o membro teria se ainda existisse. É possível isso, doutor? Ora bom, duas situações diferentes. Uma primeira, a sensação de existir um membro que foi amputado. Isso é um facto. Isso é um facto. É um facto comum. A pessoa a quem corta um pé e passados uns tempos ele vai coçar porque tem comichão no pé que já lá não está. Portanto, o problema é da integração do impulso nervoso que caminha pelo sistema nervoso anterior e que dá, portanto, essa percepção errada, porque, obviamente, tudo aquilo que, efetivamente, como o Helder acabou de dizer, tudo é integrado num plano depois inconsciente, porque uma grande parte, e ele falou nisso, da atividade inconsciente que nós não controlamos é a respiração e a circulação. Porque toda a gente não domina, nem está a pensar, nem podia estar a pensar ativamente, eu agora vou respirar, senão descompensava, agora vou respirar, o coração bate. Não é possível, é uma atividade inconsciente. Ora, tudo que é consciente acaba por se transformar em inconsciente através da capacidade de memorização. Obviamente que tudo isto tem as suas vias próprias, exatas, que leva à integração da percepção, mas é como se fosse uma estação de caminhos de ferro, de comboios. O comboio tem que andar em determinada via, mas se lhe mudar a agulha, a interseção é diferente. Isso nós fazemos, humanidade atualmente, infelizmente, por meio das substâncias químicas. Substâncias químicas que transformam uma percepção visual normal, e eu olho para este livro, estou a ver o título, estou a ver uma silhueta, as cores, etc., em condições normais. Mas se eu estiver sob a ação de algumas drogas, e eu olho para o livro, e em vez de ter uma percepção de integração visual, pode ser auditiva. E eu olho para o livro e o que é que eu vejo? Um barulho horroroso. Ora bom, portanto, quer dizer, e isto já estava numa perspectiva inconsciente transformada pelas drogas. Porque é que há tantas alucinações devidas ao álcool? Exatamente porque vai interferir na qualidade e quantidade da integração mental das coisas. Relativamente à reprodução dos órgãos, obviamente que o órgão em si mesmo reproduz igual a ele mesmo, porque as células, o transplante do fígado, por exemplo, que hoje é legítimo e possível, porque ao fim de 2, 3 meses o transplante que é feito do fígado regenera-se, mas ele regenera segundo as próprias regras. Segundo o próprio DNA ou ADN, as células vão continuar a dividir-se no senhor transportado de outro qualquer. Mas a maneira como elas se continuam a reproduzir é do outro e não do próprio. Portanto, isso hoje já está perfeitamente assente. Mas é possível então fotografar essa imanescência, digamos, luminosa que teria o membro amputado depois de amputado? Será possível conseguir isso? Alguém fotografou e alegadamente Cuidado, porque olha que também fizeram a autópsia de um extraterrestre que nunca existiu. De forma que uma coisa é a realidade objetiva, demonstrada ou não cientificamente, não interessa, aquilo que existe, e outras fantasias fabricadas para impressionar as pessoas. Então, digamos, quanto à regeneração automática do corpo de órgãos amputados que existem em alguns animais,
a nível humano está completamente excluída a hipótese de poder no futuro vir a acontecer. Eu não percebi bem qual era a sua questão agora, fiquei um bocado confuso. A regeneração automática de órgãos amputados, como em alguns animais acontece. Animais Sim, mas transplantados para outros ou isoladamente? Regeneração automática, a reposição de um órgão amputado, como em alguns animais acontece isso. Sim. Acho eu, pelo menos vi indicar, em alguns animais que seja amputado um membro, reconstituem ao final do tempo, volta a reconstituir o órgão amputado. A nível Pois, humano, nos humanos, eu se cortar a mão, fico sem a mão. A não ser que me ponham outra mão. Nos humanos isso não acontece. Não acontece, não estamos agora nos répteis a cortar o rabo e a voltar outra vez a vencer. Não é? Isso é uma questão. É evidente que o importante é acreditar. Se o senhor acreditar, acontece. Eu gostava de ouvir a perspectiva do autor relativamente a isto. Diga. Eu gostava de ouvir a perspectiva do autor relativamente à questão. Está bem, posso desculpar. Então, sim, o que acontece na minha perspectiva e dentro do modelo que eu desenvolvi dentro da bioenergética, o corpo físico é criado por um molde. Isto, vamos ver assim, o que eu estou a dizer, e eu tento ser claro no livro, por isso é que eu tento ser muito rigoroso, isto é um modelo, isto é a minha maneira de ver as coisas, depois de estudar muitas coisas, que explicam os fenómenos que eu encontro nas terapias, não é? E, portanto, dentro da minha perspectiva, todo o corpo físico, os órgãos, os tecidos, etc., são fruto e aparecem num campo energético ou magnético. Okay? Como vimos ali aquelas imagens, aquelas partículas parecem suspensas e parecem saber o que fazer. Elas não fazem aquilo porque têm inteligência. Há todo um campo, não é, vibracional que as mantém naquela forma. E o tal ADN é o tipo de ADN energético, digamos assim. E, por exemplo, isso que falou de certos animais como as salamandras, as estrelas do mar que se cortam e voltam a regenerar, é uma das evidências que parece demonstrar isso. Existe, e eu falo de várias no livro também, existe um molde, não é, que não desaparece com o desaparecimento do físico. E, portanto, como o molde se mantém, o físico volta a aparecer. É essa a ideia. E, portanto, se será possível, teoricamente, sim, é um milagre enorme, não é? E realmente o ser humano não está desenhado para isso. Agora, dentro da minha perspectiva, e respondendo um bocado a essa questão, é isso. O molde, o físico aparece dentro de um molde energético, e é isso que nos dá forma e função, e é com isso que nós trabalhamos nestas terapias, e é por isso que é possível respostas tão rápidas, porque isto funciona à base de luz e informação. Uma luz que não se vê porque é uma frequência demasiado alta. Não sei se respondi, se tem mais alguma questão. Vamos voltar àqueles filmes de ficção antigos do transporte das pessoas desmaterializadas de um local para o outro. Então, chegámos a esse exagero. Os físicos já falam um bocado disso, mas isso para já nem pensar. Mas já se discute, já os certos físicos já discutem isso. Mais alguma questão? Sim. Bom, eu não sei se vou fazer uma questão, porque há questões que eu, à luz do meu conhecimento, ainda me ultrapassam. Mas, acima de tudo, Helder, queria-te felicitar pela tua reflexão em torno de um conjunto de questões que são importantes nós estarmos abertos e pensar fora da caixa. É importante pensarmos fora da caixa. E numa cidade pequena como a nossa, pensar fora da caixa é uma coragem. E eu queria te felicitar por isso. E queria também dizer-te que vou ler o livro com atenção e vou querer depois refletir contigo sobre o assunto. Por isso é que eu não te faço... Eu já li o livro do professor